vós conheceis o caminho para... Olá, graça e paz seja com todos. Estamos aqui no nosso canal Cristo é o Caminho para trazer mais um devocional. Trago aqui para vocês algo que a gente sempre vê alguém falando assim, ou até mesmo nós já falamos muitas vezes. A carne é fraca. É isso que nós vamos falar um pouquinho agora sobre a carne é fraca. Mateus 26, 41 diz assim a palavra do Senhor: orai e vigiai para que não caia em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse é um texto bíblico. Qual o erro aí? Qual o problema? O que está de errado? Está de errado é que nós usamos um contexto errado. A gente vê aqui, irmãos, que Jesus ele sobe num monte lá no Getsemane para orar. Ele leva aqueles que são mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, aqueles que acompanham eles nos momentos mais difíceis, entendeu? E ele leva eles três porque ele vai orar. Por quê? Porque ele está angustiado. Haverá um momento em que Jesus será separado do Pai. Muitos dizem que o sofrimento dele é porque ele ia morrer na cruz. Não. Isso fora de cogitação. Os apóstolos morreram praticamente igual a ele, muitos crucificados, Pedro até de ponta cabeça, André em forma de X, outros foram decepados, outros foram jogados óleo em cima deles. Então assim, sofreram bastante também e não desesperaram assim como Jesus estava desesperado. A palavra de Deus fala que dos poros do rosto dele até as gotas de sangue saía. O desespero dele, irmãos, é que Jesus é eterno, o Pai é eterno, o convívio dos dois são eternos. E eles iam separar porque ele tinha uma missão, ele veio para isso. Ele ia pegar todos os nossos pecados, como Isaías diz. Ele ia pegar todos os pecados nossos e estaria eles em Cristo. E ele iria até a cruz para conseguir o perdão dos nossos pecados. Depois ele ressuscitaria ao terceiro dia. Deus ia ressuscitá-lo para que assim ele pudesse nos justificar. Então veja só, irmãos. Ali ele está falando o seguinte: ele leva esses três amigos, aí ele vai, deixa eles em algum lugar e fala assim, vai um pouco mais à frente e fala assim, olha, fique aí que eu vou até ali orar. E ele vai, e ele se despede, ele até chega a falar assim com o pai: pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas porém seja feita a tua vontade. Quando ele volta, os três estavam fazendo o quê? Dormindo. Aí é onde ele fala, irmãos: vigiai e orai para que não caia em tentação. A tentação qualquer, irmãos. Eles estavam pela madrugada, cansados, com sono. Eles não estavam conseguindo dormir, eles não estavam conseguindo orar porque eles dormiam. Essa é a tentação do momento. Então ele fala assim, na verdade o Espírito está pronto. Que o Espírito sempre está pronto para buscar o Pai, para orar, falar com o Senhor. Porém, a carne é fraca. Então nesse momento que a gente vai orar, muitas vezes vem o sono, muitas vezes vem o cansaço, muitas vezes vem pensamentos que fora de hora. Muitas vezes a gente começa a olhar para algumas coisas que não é para olhar. Começamos a lembrar algumas coisas e já saímos do foco. Então, essa é a tentação. Então, quando a gente for orar, busque em Deus. Senhor, fortalece o meu espírito, a minha carne, a minha alma, para que eu consiga falar da maneira que for necessário. Me ajude nesse momento e não me deixe enfraquecer. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso, irmãos. Se você está dizendo que você está caindo em tentação, que você está dando ouvido à carne, então você poderia dizer que a carne é forte, porque ela está ganhando de você. Mas não, o momento é outro. Então quando você pecar, não é porque a carne é fraca, é porque você vacilou. É isso aí. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. É isso que nós temos em nossa consciência. Grande beijo, fique em paz, graça e paz seja contigo. Deus abençoe.
Nós conhecemos